que eu estava aqui em São Paulo assim e ouvi o disco Maestro do Moacir Santos. Isso foi em 84, 85. Nós morávamos numa república, né? A gente estudava música, tinha lá 4, 5 músicos, amigos. E foi o Kaká que apareceu com muita coisa bonita naquela época. Ele tinha já uma formação musical muito bonita e muito sensível, né? E um dia a gente conversando, ele falou assim: pô, bicho, você precisa ouvir esse disco aqui e tal. Eu tava chegando de Leme, né? Minhas informações de Leme ainda são informações básicas, né? Músico que vem de banda, tocando aquelas coisas, valsas, os dobrados, os choros, mas eu já ouvi algumas coisas com meu pai, sim, de outros saxofonistas de fora, Mancini, enfim, uma série de Gershwin, uma série de informações. Quando eu vim em São Paulo, eu vim conhecer um mundo diferente, já de pessoas de nomes já internacionalizados, né? E um desses nomes era Moacir Santos. Puxa vida, eu andava com aquela fitinha minha direto. Tinha duas fitas que eu ouvia muito. Uma era do Moacir Santos e o outro era do Ted Jones, que eu achava um som fantástico. E o do Moacir Santos me chamava a atenção porque tinha ali uma identidade e a nossa geração estava precisando muito disso. Nossa geração de 80 precisava muito de uma identidade. A gente não tinha muita referência aqui no Brasil. Tinha outras orquestras, tinha a Tabajara, que era uma referência, é ainda uma referência. As orquestras que daqui do interior de São Paulo e as do Rio, né? A do Nordeste, né, também, né? Então a gente tinha essa referência. Não tinha muito repertório, era muito difícil conseguir partitura, era muito difícil. Nada se conseguia. Você tinha que ter sorte e encontrar uns cadernos, alguém que tivesse anotado, escrito, e encontrar essas pessoas. E o Moacir já estava morando fora nessa época. E aí esse disco Maestro deu assim, uma mexida com todos nós, assim, jovens da época. A gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer com nossas vidas, né? Mas assim, aquilo foi surpreendente. Então o meu primeiro contato foi esse. Foi aqui na Bela Vista, ouvindo o Maestro. E uma das primeiras músicas que eu toquei foi o Nanã, um arranjo do Maestro Branco. Passaram-se muitos anos, a gente ouvia, onde viajava para tudo quanto é lado e colocava lá não tinha CD, fitinha, Walkman, pum, pum, colocava o fonezinho e ficava ouvindo, para entender aquela sonoridade. E era muito diferente, ainda é muito diferente, ainda é muito humano e espirituoso, né? A história dele é maravilhosa. Depois, acho que foi em 2001, veio a história da produção do Mário Adnet, né, com Zé Nogueira. Aí a gente veio a finalmente se encontrar para fazer esse trabalho. Mas antes disso, me lembrei, em 94 eu encontrei nosso querido mestre Moacir em Campos do Jordão. Eu fui lá, eu dava aula lá também, e eu era assistente do Sion. A gente dirigia lá Big Band, era uma festa. E a gente ia lá e tocava de madrugada, naqueles lugares bacanas, né, que tem lá. E um dia o Moacir apareceu lá, isso é em 94. O Cisão estava lá, falou: aproveita, você não quer? Vamos fazer uma homenagem pro Moacir, ele tá aí. Eu falei: é mesmo? Eu falei: então tá legal, o que a gente vai tocar? Ele falou: tem uma composição dele, um tema que ele fez em homenagem ao Stan Getz, chama Stanats. Ele gosta de tocar isso no contrabaixo, apaixonado. A história dele é que ele estava num apartamento lá nos Estados Unidos com o Moacir escrevendo essa música, compondo,
no piano, e o cara trouxe a partitura fresquinha, falou, leva para vocês tocarem. E aí a gente tá lá em Campos do Jordão e eu, putz, ganhei esse presente. A gente não faz ideia, né? Tava lá Gil, trompete, Cisão, Nenê de batera, Radegundes, trombonista, Carrasqueira na flauta, o Cisão de baixo. Eu acho, não tenho certeza, acho que o André Memari estava junto com a gente tocando piano, cara. Puta, tem um timaço, né? E tudo isso, tô falando 94, tô falando há 21 anos. É. E aquele frio danado, e a gente escrevendo, fiz o arranjo e, e tocamos para ele estar sentado numa cadeira assim, num lugar assim, e chegamos lá, maestro, ia fazer uma homenagem pro senhor tocando. Aí ele falou, pô, mas eu tô muito lisonjeado. E a gente tocou aquele arranjo para ele, lá em Campos do Jordão em 94. E aí, enfim, fiz uma adaptação, voltamos a tocar essa composição na banda Mantiqueira agora, quero ver se eu gravo. Simplesmente porque foi um arranjo que eu fiz junto com o Cisão esses prêmios que você encontra. E nunca vou esquecer assim que eu passei numa sala, ele estava dando aula, eu entrei um pouquinho assim para ver a aula dele, e ele falou assim, ó, tá vendo esse acorde? E eu estava na porta, não entrei, fiquei na porta assim ouvindo. Ele falou, olha, explicando para um estudante, se você colocar essa nota aqui assim, pode ficar bom, mas se você colocar essa daqui, o sabor é diferente, tem um outro gosto, né? Eu falei, nossa, eu não sabia, música é muito parecida com culinária, né? Assim, as misturas, né? Então eu gostei do jeito que ele falou, nunca mais esqueci. Foi a melhor aula de harmonia que eu tive na minha vida, assim, ouvindo o cara falar em comida. Eu falei, puxa, dá pra misturar assim, né? Depois eu fui estudar com professores maravilhosos, aprendi muita coisa depois. E em 2001, depois eu viria a gravar o Ouro Negro, e logo depois, em 2005, a gente veio a gravar Choros e Alegrias, com o Mário Diné também e o Zé Nogueira. E outros músicos da pesada que gravaram lá nesse CD aí. É uma experiência fabulosa, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo, todo dia está aprendendo coisas, né? E eu acho que a gente olha assim para toda essa história do Moacir e se emociona, porque não é uma pessoa comum, não sei que existe essa palavra, não sei, mas você entende assim a origem mais profunda daquele ser, porque as poucas vezes assim que eu tive a oportunidade de sentar ao lado dele e perguntar alguma coisa, ele falou assim, ele nunca me falou nada com propriedade, assim, assim, dizendo que ele conhecia isso, conhecia aquilo, mas porque ele já era um conhecimento em pessoa, entendeu? Assim, ele não precisava explicar nada. Quando ele escrevia, soava bonito, soava gente, soava humanidade, né? Então, quando eu ouvi essas trilhas, que a gente está há já uns 3, 4 meses ouvindo, analisando e cuidando, assim, com todo o carinho do mundo, assim, sabe? Que era assim que ele cuidava da música dele. Nesse momento eu percebi uma coisa muito importante, o quanto ele colocou, assim, da história dele nessas trilhas. Ouvindo todas as trilhas dele, assim, você me lembro da minha infância, assim, eu tô ouvindo a banda, ouvindo os trombones, ouvindo os trompetes, ouvindo os clarinetes, assim, o bumbo, a caixa,
me veio assim na cabeça essas coisas. Eu falei, nossa, né? Aí me vem a história que eu convivi com o Cacá Malaquias, aí tinha o frevo ali, tinha o maracatu, tinha os ritmos dele, junto com o urbano, junto com as pessoas, e não com o urbano que a gente conhece, falar assim, olha, aquela é uma orquestra sinfônica. Não é isso. Não, ele convivia com os músicos que trabalhavam dentro dessa orquestra sinfônica. Esse é o mais importante. Então, quando você ouve essas gravações, é isso que me vem em mente. Eu falo, nossa, que experiência sensacional. Você vê a música se misturada com terra. Assim, não é uma música super controlada, super que alguém manda naquilo, que alguém tem posse daquilo. Não. Isso é uma música viva, que anda, que é feita de gente. Aí você entende por que o cara fez a trilha sonora. Quer dizer, são pessoas que olham para a música e vê dentro dela pessoas tocando. É sensacional. Esses mesmos para mim foi assim, uma aula que eu tive. Assim. Tudo que é informação que vem de forma humana, tudo que vem feito, pensado em forma de doação, pessoas que se dedicaram, não é exatamente a música como profissão, mas se dedicam a quem mora dentro dessa profissão. Existe dentro dessa casinha chamada música algumas pessoas, gente. Existem pessoas que cuidam dessas pessoas dentro dessa profissão. O Moacir foi um deles, assim, se conta na mão no planeta. Ele ficou famoso porque ele cuidou de muita gente. É isso que aconteceu comigo, é isso que aconteceu com muitos outros músicos que tiveram a chance de estudar com ele. Então, assim, é um material muito importante para essa geração que está chegando, para experimentar, ouvir e principalmente para crescer. Acho que no sentido assim de entender a música como algo mais orgânico e menos plástico. Saber que as pessoas precisam disso por uma simples questão, né? A evolução ela não para. A gente melhora. A cada dia a gente tem que melhorar. E existem pessoas que fazem diferença na nossa vida. A música do Moacir faz diferença na vida das pessoas. Então para quem vai se pegar um material desse, ouvir e ver, essa pessoa vai crescer, vai ter a oportunidade de crescer muito mais, melhorar muito mais, né, do que a gente imagina. Porque é para isso que a gente faz. A gente, só esses 4 meses aqui, né, e eu melhorei, eu vi muitas coisas. Eu falei assim, nossa, que bonito isso. Isso é uma semente, né? Então você planta mais coisas do Moacir. Quer dizer, eu não tenho que ficar falando, olha, isso é legal. Isso. Não é legal. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando assim de uma pessoa que olha para outros com carinho, com cuidado e faz a diferença fundamental para que essa pessoa tenha a oportunidade também de crescer. Então esse material vai estar disponibilizado logo, né? Eu acho que isso daí é mais um presente do Moacir, né? Falava assim que antes de você tocar uma nota, você tem que cozinhar bem ela. É o jeito que ele falava. Então é isso. Acho que a gente está nesse processo aqui de preparar esse material. Então está saindo um material com muito gosto, com sabor, né, com muita diversidade, com muita informação. Então eu acho que as pessoas tenham a mesma sorte que eu tive. Mais uma vez estar perto do Moacir, né, que faz a diferença para o resto da nossa vida. Esse é um trabalho muito bonito, muito nobre, fazer um trabalho desse aí, né? E ele, acho que a gente, de alguma forma, a gente
também é escolhido assim para fazer alguma coisa boa na nossa vida. Então, acho que o Moacir deu esse presente pra gente de novo aí, a gente tem que repassar para as pessoas, né? Assim, com todo o cuidado do mundo. E né, que ele continue iluminando a gente aí, né? Falar como eles falavam, né? A bênção, maestro, né?